Recanto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra de André Luiz, Obreiro da Vida Eterna, pelo nosso querido Chico Xavier. E como sempre, antes de começarmos, darmos a abertura ao nosso estudo, vamos abrir com uma oração que eu irei fazer. Então, aqueles que podem, eu convido a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos ao nosso Pai, querido Deus, nosso Mestre Jesus, aquetando os nossos corações da correria do dia a dia, dos nossos problemas mundanos, nem que seja por um momento, para que possamos, juntos, estudar e refletir sobre essas verdades, nas quais os nossos amigos, com tanto sacrifício, trouxeram a nós. Agradecemos pela oportunidade do aprendizado e da encarnação, para que possamos prosseguir enquanto encarnados, no reajuste, na ajuda mútua e no aprendizado. Pedimos à espiritualidade benfeitora que esteja acompanhando aqueles que não estão aqui conosco hoje e todos aqueles que irão assistir posteriormente a esse vídeo, que eles também possam ser alcançados e que esse estudo possa ser de proveito também para cada um deles. E assim, reforçando o compromisso que aqui fazemos todas as semanas, pedimos à espiritualidade maior a permissão para que possamos começar esse estudo. Que assim seja. Amém. Amém. Ok. Então, nós estamos no capítulo 8, né? Já iniciamos a semana passada e temos continuado. E vamos voltar apenas um pouquinho para que a gente possa pegar um pouquinho do fio da meada, né? Da onde nós nos encontramos essa semana no estudo. Então, os nossos amigos, eles estão ainda se encaminhando em direção à crosta, né? E eles chegaram numa área onde há, assim, tipo um abismo, né? E nesse abismo, nesse lamaçal, nessa área onde onde a descrição é das mais horrendas, eles encontraram vários irmãos necessitados, né? E um dos irmãos da caravana de André Luiz, ele fez tipo um apelo, né? Ele começou a conversar com esses irmãos num diálogo grupal, vamos assim dizer, né? E as pessoas que estavam ali, os sofredores, né, começaram a retrucar, uma vez que ele terminou sua fala, começaram a retrucar, começaram a agredir, começaram a acusar eles de tantas coisas, né? Então é mais ou menos nesse lado que nós estamos. Mas assim também como haviam falas de desafio, de acusações, também haviam prantos, né? Porque assim como haviam pessoas em negação, também havia pessoas em sofrimento. Então, a gente vai voltar um pouquinho só para a gente continuar, pegar o fio da meada e continuar, tá bem? Eu vou ler vou ler para começar e depois eu passo a bola para quem quiser continuar. Então diz: de todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres, que se mantinham genuflexos, debandou, em passos tão apressados quanto lhe era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo.
Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcásticos, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? O provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental, quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou, tranquila, e recomendou: Amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente, convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa, não esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos infelizes tentaram vencer os obstáculos, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo de fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas, tomadas de indivisível terror. Delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros, acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confragendo-nos o coração. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijei-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-no nossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal,
é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detetoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai, confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nessa região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nessas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Vou dar só uma pausa aqui rapidinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa do que a gente leu até agora? Leandro, na terça-feira, essa parte que eu Hã? falei do... Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, Tava sim. do eco. É, essa parte de cima que eu tinha comentado na terça-feira, que é por isso que eu perguntei, a parte que fala do... tinham os grupos mais violentos e tudo, e tinham grupos dos espíritos que estavam ali naquela situação, mas que já tinham entendido e se reconhecido, né, Aham, querendo mudar e tudo, e querendo ir para esse feixe de luz que a Zenóbia estava mandando, né, e não conseguiu, sim, porque não foi permitido pelos outros espíritos que estavam sim. mais violentos Pelo- e tudo. é, E daí eu lendo essa Os parte, eu algozes, né? fiquei, isso. Mas depois eu entendi, porque eu pensei, por isso que eu fiz aquela pergunta para Thaís na terça-feira, porque Uhum. quando eu estava lendo, eu parei nessa parte, né? Mas depois eu continuei lendo e vi que, na verdade, eles não foram deixados, né? A, a, a salvação chegou, a ajuda chegou no dia seguinte, né? Sim, pelo que a irmã Zenobia está dizendo, né, eles vão tentar novamente na manhã anterior, posterior, né, na manhã seguinte. Mas eles estão lá, né, e ela disse, né, que apesar deles acharem que estão abandonados, eles não estão abandonados, né, porque muitas das vezes eles tentaram, né, os ajudar, mas os próprios espíritos sofredores recusaram ajuda, né? Por quê? Porque ainda estavam no engano, ainda estavam, né, na, na obsessão, né, das suas vicissitudes, e na sua loucura, né, vamos assim dizer, então não conseguiam ver ainda, né, alguns deles, a ajuda que estava sendo oferecida, né? Mas agora já há dentro deles pessoas que querem, irmãos que querem serem resgatados, né? Mas também há entre eles aqueles que são os opressores e que os mantêm ali, né? E não querem, não os querem deixar sair, né? Mas foi como a irmã Zenobia disse, ninguém está longe do resgate, ninguém está, né, longe de Deus, e a ajuda vai chegar, sim, com certeza, e ela irá acontecer ainda na manhã seguinte, como eles têm planejado, né? Sejam bem-vindos, Ariane, Elia, vamos continuar a nossa leitura, então. Eu vou continuar a ler e depois eu passo a bola. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos, entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada.
Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios ao coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro rapto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro, sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não se lhe pode alterar o mistério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Só fazer uma pausa aqui também, porque enquanto eu estava lendo, isso me fez pensar, né? Olha que interessante, né? Ela está dizendo aqui que somente aquelas pessoas que realmente estão, ah, que se arrependeram, né, da vossa situação, daquilo que fizeram e que querem realmente mudar, é que serão socorridas, né? Isso me fez pensar que nós, muitas das vezes, conseguimos, né, enganar o nosso próximo aqui na Terra, colocamos aquela máscara, né, sobre as nossas faces e falamos, né, em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do amor, mas quantas vezes a gente não está escondendo, né, o que realmente vai no nosso interior, né, no nosso coração? Quantas vezes a gente fala da boca para fora, né, como ela disse aqui. E o interessante é ver que quando nós voltamos para o mundo espiritual, essa carcaça, né, lógico, essa carcaça material que nós temos aqui, ela cai, né? Ela deixa de existir, ela fica. Mas também com ela ficam as nossas máscaras, né? Ficam as nossas os nossos, vou dizer assim, entre aspas, nossas proteções, né? Porque a, a, o, o, o nosso corpo espiritual não tem como, né? Ainda mais para os espíritos elevados, mais evoluídos, né? Que tem outras, já estão mais avançados que nós, eles têm como ver realmente aquilo que passa, né? Em as nossas intenções, as nossas vibrações, né? E isso é mais um exemplo de como isso é verdade, né? Pode falar, Elia. Só a tentar ajudar-te quando andavas à procura da palavra, a persona, não é? Pois é isso. Quando deixamos a persona É com, verdade. com o corpo, é uma Exatamente. palavra. Um, é Essa é uma engraçado, palavra mais ideal. é. Essa tua reflexão fez-me lembrar a estratégia do divino em nos convidar, em nos convidar a ter cuidado com o que dizemos e ainda muito mais com trabalharmos as nossas intenções, estarmos mais que observar aquilo que dizemos da boca para fora, não é? Que é uma projeção muito mental do momento, observarmos as nossas intenções e as nossas intenções só nós é que sabemos, não é? Porque estão mais deep que as palavras, porque quando nós falamos é fácil falar, não é? Quer dizer,
Comunica-se, Uhum. há muitas pessoas que têm essa facilidade, portanto, comunicas de acordo com os momentos e com aquilo que te interessa e com aquilo que tu gostas, há toda essa versatilidade no verbo, mas as intenções são mais próximas das emoções e do coração. Curiosamente, os planos sábios sabem disso, por isso é que dizem, tem cuidado com o que dizes, porque o que dizes torna, torna, pronto, pode tornar forma, e Uhum. por isso é que Sim. é porque é uma coisa assim quase científica, não é? Não é assim muito, é concreta, uma coisa concreta, quase, não é? Acho Sem dúvida, interessante, nós sabemos que pensamento é energia, né? exato. Nosso E a intenção pensamento é está energia. atrás, e a intenção está mais atrás das palavras. Porque quantas vezes é que nós, muitas vezes, temos boas intenções e as palavras só saem errado e somos impulsivos e dizemos só disparates. E ao contrário também é verdade. Aquelas pessoas que têm, de um ponto de vista do verbo, que só falam como tu estavas a dizer, muito amor e que são cheios de profundos conhecimentos da doutrina e por aí fora, e as intenções, na verdade, são muito mais egóicas e não estão a condizer com as palavras. Acontecem as duas coisas, não é? Por isso é que é importante Com observar certeza. mais o verbo, a intenção. A intenção é uma coisa que se deve observar muito. E às vezes não são nada simpáticas as intenções. Temos que ser com. Uhum. Há momentos em que uma pessoa. Temos a carcaça, não é? É muito animal ainda e uma pessoa fica assim um bocadinho. Animal mesmo, assim, um bocadinho mazinho, não Uhum. é? Yeah. Sim, sim, verdade. Vamos continuar então. Quem gostaria de ler dessa vez? Eu posso ler. Então leia para nós, Tati, por favor. Parou nos algozes, né? Sim. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos, na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Ah, também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício, e pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem eu deveria chorar mais intensamente. Só fazer um comentário aqui, Tati. Achei muito interessante o que André Luiz falou aqui, e também o que a irmã Zenóbia falou antes, que
que também achei muito interessante, que não comentei, mas posso juntar isso com o que o André Luiz falou agora. Porque a gente pensa, né? Pronto, André Luiz já passou por um monte de coisa, né? Como a gente tem acompanhado nos livros, desde lá Nosso Lar, né? Mensageiros, os Missionários da Luz e agora Obreiros da Vida Eterna. Ele passou por tantas coisas e ele ainda diz aqui, né, que ele ainda tem tantas vicissitudes humanas ainda que ainda chega nele, ainda, né, ele ainda sente. E a irmã Zenóbia falou mais lá atrás, quando ela estava, não vou dizer doutrinando, que doutrinando não é a palavra certa, mas quando ela estava ainda conversando com os espíritos, né, que estavam pedindo por socorro, ela disse: nós não vamos a vocês porque nós não somos nada mais, nada menos do que trabalhadores. E não quer dizer, porque estamos aqui, que nós temos a proteção assim infalível, né? De irmos até o vosso meio e de não corrermos o risco de sucumbirmos também, né? Não sucumbir no quesito de de se tornar igual aqueles os obsessores, por exemplo, né? Aqueles os carcereiros que estavam mantendo os outros espíritos, mas assim na questão da própria segurança, vamos assim dizer, pessoal deles, né? Pelo menos foi como eu entendi. Posso estar enganado, mas foi como eu entendi, né? De que estamos aqui no trabalho do bem, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que cuidar de nós, né? Não podemos simplesmente nos atirarmos a tudo, achar que vai estar tudo bem porque estou no trabalho do bem. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que não é só porque eu estou dentro de um centro espírita, né? Ou numa igreja, ou num, sei lá, num centro de umbanda, ou na igreja católica, ou na evangélica, qualquer lugar que seja, né? Não é só porque eu estou lá, quer dizer que eu estou protegido de tudo, né? Não, eu também tenho que continuar, claro, continuar lá e aprender e estudar, mas também trabalhar o quê? Na minha própria melhora, na minha reforma íntima, né? No, na, na, no desmoronamento das minhas personas, por exemplo, né? E mais uma data de coisas, né? Porque senão a gente chega lá do outro lado, né? E nós todos iremos chegar lá um dia, né? Com todos esses problemas íntimos ainda dentro de nós, né? E não quer dizer que nós vamos sair daqui perfeitos de qualquer maneira, mesmo trabalhando muita coisa, nós vamos sempre ter coisas para trabalhar, para melhorar. Então, quando chegarmos lá do outro lado, com certeza ainda vamos continuar o trabalho, ainda vamos continuar, né, nessa nossa evolução, mas termos a consciência disso, né, de que temos que trabalhar na nossa reforma, que temos que trabalhar no nosso compromisso e com honestidade e com afinco, né, já nos ajuda muito a andar para frente e chegar lá, né? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Foram só alguns pontos que me passaram pela cabeça quando você leu essa parte, Tati. Oh, acabou esse capítulo, ó. Vamos começar o capítulo 9. Acho que a gente pode começar, né? Ainda temos bastante tempo. Então, esse foi o capítulo 8, que acabou assim de uma maneira bem, pronto, bem reflexiva, bem reflexiva, né, para nós, né? Então, capítulo 9, louvor e gratidão. Você quer continuar lendo para nós, Tati? Pode ser, posso continuar sim. Então, por favor. Louvor e gratidão. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem... Ops, saiu para mim. Voltou. Fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa. Felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando sem dúvida que as faixas de salvamento voltaram vazias.
No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem, e a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes, lançados ao solo do entendimento, abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão. Oi? Pode falar, pode continuar, Tati. Ah, tá, cortou aqui para mim, desculpa. Lançados ao solo do entendimento, abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno, e amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu, benevolente, e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á, invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, acercávamos-nos da casa transitória, então à nossa vista. Alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam, em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens que me pareciam indecisos, titubeantes. Crianças, nembadas de luz, guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Posso só comentar, porque eu acho que está saindo, já está mudando um pouco o foco. Eu só queria comentar nessa parte da Zenóbia, da oração dela, que é, ela fala sobre a importância de que os espíritos, ela até falou de que caminhem com os próprios pés, e que para ela foi um bom serviço realizado no abismo, apesar de não ter trazido nenhum espírito com ela, né? Uhum. E eu gostei dessa explicação, porque aquela parte de cima que eu tinha citado na terça-feira, quando eu estava lendo, a Uhum. primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu pensei o oposto do que ela estava explicando agora. Eu Uhum. pensei, nossa, por quê, né? Por que mesmo aqueles espíritos que estavam querendo não conseguiram ir para a luz? E por que a Zenóbia, com todos os espíritos juntos dela, uma equipe, né, indo a trabalho, como que eles não iam conseguir, né, fazer esse trabalho? Mas daí a explicação dela é esse, né? O trabalho, na verdade, não é só trazer de forma quantitativa, só para dizer que ajudou 10 espíritos ou ajudou
tais espíritos, mas eles foram ajudados com todo o ensinamento e com toda a palavra que eles deixaram lá, né? Eu achei isso bem interessante. Eu acho que um, é, é, é muito bom esse ponto que você falou, porque realmente, naquele momento, eles não trouxeram ninguém, né? Não foi ninguém assim resgatado. Eles jogaram a rede, mas não não pegaram peixe, né? Foi bem assim, né? Mas o que houve ali foram despertar de consciências, né? Por quê? Porque ela pôde falar para eles, ela pôde trazer luz, né? Para quem estava cego, ela pode trazer o entendimento para quem estava confuso, né? E trazer o esclarecimento para quem estava perdido, né? A trazer a direção. Então, essas palavras as palavras que ela disseram, naquele momento, é, ela soltou-as ao vento e aquelas palavras chegaram aos corações que estavam abertos para receber, né? Nem todos que ouviram, né, vão ser resgatados, mas por causa do que ela falou, com certeza aquilo entrou no coração de muitas pessoas e o que vai gerar um sincero arrependimento e uma sincera vontade de mudar. E no outro dia, né, na manhã próxima, vindoura, quando eles atentarem de novo, aí assim eles verão os resultados. Isso me faz lembrar muito as nossas reuniões mediúnicas, porque muitas das vezes você tem uma reunião e você acaba conversando com o espírito, né? E você acha que não aconteceu nada, né? Que você falou e não mudou nada. Mas aí o espírito depois, numa outra semana, volta de novo, e depois volta e mais uma vez volta novamente. E nós continuamos conversando, e nós continuamos falando. E já aconteceu de espíritos, né, nessa maneira, que continuaram voltando, e a gente continuou conversando, que começaram na negação e acabaram no entendimento e no arrependimento, né? Então, é muito bonito ver esse tipo de trabalho, porque nós sabemos que nada acontece no nosso tempo, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Claro, a nossa, o intuito é ajudar, é prestar o socorro, é estender, estamos ali com as mãos estendidas, assim como eles estavam ali também, né? Com as mãos estendidas, né? Para resgatar todos aqueles que realmente queriam. Mas tudo acontece no tempo de Deus e na hora certa, né? Então, é por isso que nada é em vão, né? Tudo faz parte está tudo sob o controle, né, do nosso querido Pai, um, Criador de toda a vida, né? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso que a Tati falou e que é aquilo que nós lemos? Tudo bem por Não, aqui. a gente. Oi, tá tudo bem por aí, Elia? Sim, sim, foi o que eu disse. Então tá. Então tá bom, tá bom. Alguém quer continuar a ler ou a Tati continua? Eu posso ler um bocadinho, se for interessante. Então põe. Então, por favor, obrigado, Elia. Começa aqui, o quadro era formoso e entrenecedor, certo? Isso mesmo. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição, explicando atenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados, com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética da defesa, confundimos-nos com os passantes. Não longe de mim, interessante menino que aparentava 9 a 10 anos de idade, vestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante:
Por aqui, mamãe, por aqui. Venha sem medo. Ouvindo, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava, semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar, quero-te sempre, sempre. As expressões de meiguice misturavam-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionómicos. A pobre mãe não nos enxergava. Seguia acanhada e segura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, a reencontrar o objeto do seu amor, que parecera perdido para sempre. Mamãe, caminhe, não desfaleça, clamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho, eu te seguirei, leva-me contigo. Tornava a palavra maternal afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia, segui de olhos umedecidos a criança carinhosa, que amparava a sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, indaguei: meu amigo, com que fim seguiria a senhora e o menino? Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou: não os vi. Olha, engraçado, não é? Isto é engraçado, é tão vibracional este mundo espiritual. Há umas pessoas que veem, outros não, por afinidades, não é? Falei-lhe então do quadro. Sim, pode ser, é. É, Mas eu falei-lhe. penso que a explicação vai chegar a seguir, é. Deve Desculpa. ser. Deve ser. Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu, compassivo, e acrescentou: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e dois amigos acercaram um solícito. Tratava-se de Gotuso e outro irmão, com quem eu não havia entrado em contacto pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto aos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Zenóbia agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável a comunhão da casa. Todos os dirigentes das variadas secções em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. Vamos parar por aqui um pouquinho, Hélia, vamos comentar. Você gostaria de dizer alguma coisa sobre isso que você leu? Não, só o pasmo desta. Eu, como gosto de coisas muito organizadas, eu fico derretida com esta organização nos planos superiores. Como eles são tão organizados, tão leves, tão solícitos para os resultados, não é? Aqui neste bocadinho de texto, nota-se isso, que é tudo assim organizado, está tudo coerente, não é? E é agradável ver e sentir que tudo flui de acordo sempre com os divinos, os divinos objetivos, mas que há este degradê e esta comunhão de interajuda, mas tudo sempre muito organizadinho, e eu adoro isso. Imagino sempre assim, tudo assim,
com energias a brilhar, a entenderem-se por nuances de luzes, não é? Aham. Sem corpo, imagina o filme maravilhoso que isto pode um dia também dar, este livro. É impressionante. É, é, é muito interessante realmente como a casa de Fabiano trabalha, né? Hum, E eu achei bastante interessante para ver de que o suporte que eles dão vão para além dos desencarnados, também vão para os encarnados. E se a gente for ver, podemos fazer uma comparação com qualquer casa espírita, porque nós, enquanto encarnados, recebemos os encarnados, né? E trabalhamos com os encarnados e conversamos e estudamos juntos, né? Por exemplo, nas nossas reuniões de domingo. Mas quando fazemos a reunião mediúnica, estamos a lidar com os desencarnados, né? Estamos a ajudar a eles, estamos a estender as mãos, estamos a tentar a fazer o nosso melhor também por eles, né? E olha que engraçado, eles por contrapartida recebem os encarnados que aparecem lá, que são levados lá, né? Não aparecem, são levados lá na hora do sono, né, terrestre, na hora quando estão a repousar o corpo e são levados lá para auxílios, são levados lá para comunicações, né, que precisam ser dadas, enfim, isso são talvez são duas coisas que foi citada, né, mas tenho certeza que as razões pelas quais os encarnados se chegam lá durante o sono, né, noturno, são imensas, né, e olha que interessante, né? Ver como é perfeito essa nossa interação com os nossos irmãos desencarnados, né? Porque da mesma maneira que enquanto estamos aqui encarnados, ajudamos aqueles que já partiram antes de nós, da mesma maneira eles que estão lá, né? Já empenhados também no trabalho e sendo trabalhadores para aqueles mais necessitados, também recebem de braços abertos nós, que aqui estamos na Terra ainda e que porventura nos chegamos lá pelas afinidades, né, pelas vibrações e pela necessidade também, né? Então achei bastante interessante isso, essa correlação que há, né? Porque enquanto estamos encarnados, nós achamos que só nós é que lidamos com os desencarnados e os desencarnados só lidam com os desencarnados, mas não é bem isso, né? Não é assim. Claro que isso já foi falado em outros livros, mas como estamos falando agora de uma casa de ajuda, né, que é a casa transitória de Fabiano, é muito interessante ver a correlação com o centro espírita direta, né? Direta. uhum. Alguém gostaria de ponderar alguma coisa a esse respeito? Não, não, acho que é tudo isso que vocês falaram mesmo. Nada para acrescentar, não. Tá bom. E você, Thaís? Tá quietinha também? Quietinha hoje? Não, tô só escutando e eu acho que você, adicionar o seu ponto que você falou, acho que é uma grande troca, né? Acho que para Hum, mim se resume o que você falou agora foi assim, a troca de lá para cá, de cá para lá, daqui para aqui, de lá para lá, entendeu? Eu acho que é é. mais ou menos isso. É bem verdade mesmo. Que só nos mostra mais uma vez o quanto nós estamos interligados, né, com os nossos irmãos desencarnados, né? Ninguém está sozinho, né? Tanto nós quanto eles, né? Hum. Pois bem, se ninguém tiver mais nada que falar, eu estou ciente das horas, vamos chegar ao final do nosso estudo. Ahm, Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu penso que minha internet não está muito boa hoje. Eu estou vendo aqui certas falhas na minha câmera. Não sei se o meu áudio está bom. Então, eu gosto, por causa disso, se alguém pudesse fazer a oração, eu agradeço. Eu posso fazer? Obrigado, Elia. Com o coração aberto, no sentido de grande gratificação por mais estes estudos, cá estamos nós, amigos, todos juntos, todos a tentar perceber cada vez mais e mais e mais aquilo que vamos lendo, ficar inspirados para podermos fazer face aos nossos dias, que muitas vezes são calmos, outras vezes são atribulantes. Que hajam forças nestes estudos
inspirações, compaixões, boas vibrações, que estes estudos nos façam vibrar nesse sentido e para que todas essas energias e essas intenções possam chegar aos nossos amigos que não puderam estar hoje, às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos familiares desencarnados, aos nossos espíritos amigos que eventualmente estejam por perto, aos nossos espíritos menos amigos, mas que estão curiosos, que os nossos mentores e os nossos benfeitores estejam sempre presentes para que haja sempre esta comunhão de amor, de compaixão e de suprema ajuda, e para que tudo isso seja um novelinho de amor e compaixão e se possa expandir onde for mais necessário neste mundo muitas vezes atribulado, que sejam verdade essas boas intenções nos corações daqueles que estão a sofrer, nos nossos países, no mundo, vítimas de guerras, neste caso o Brasil, que está com tanto sofrimento, lá no Rio Grande do Sul, que está sempre muito presente nas notícias e que nós não podemos esquecer. Grandes sofrimentos, grandes tentações, grandes expiações, grandes provações. Que Deus Nosso Senhor tenha compaixão por nós, que a misericórdia divina possa atenuar o sofrimento daqueles que estão mais afetados com estas calamidades que acontecem, umas vezes mais humanas que outras. E por isso nós, e nestes estudos, vamos vibrar para que todas as pessoas que estão afetadas neste momento, com sofrimentos diversos, possam ter uma mão amiga, intuições amorosas, e o Cristo esteja com elas nos momentos mais dolorosos para que possam também entenderem-se dentro de toda esta panóplia de sofrimento. Que o nosso grupo tenha essa capacidade de emitir amor, emitir tranquilidade, que os nossos estudos nos façam mais e mais bem às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos um dia partir com a sensação de que alguma coisa foi modificada na graça de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, Hélia. Lindo, Muito obrigado, lindo. meninas, pela participação. E obrigado a vocês que vieram e assistiram conosco mais esse estudo. E nós nos vemos na semana que vem.